Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo. E hoje a gente vai falar de um assunto que veio, à tona e à discussão esses dias. De novo. Só que toda vez que surge esse mesmo questionamento, em cima deste mesmo questionamento sempre vai ter outros tipos de entendimento e outros tipos de ver e entender a situação. Hoje a gente vai falar sobre destransicionar. Não sou mais gay, agora eu sou homem. Eu não vou dizer que eu vou me casar com uma mulher, não. Eu vou me casar com Jesus. Quando uma pessoa que está travesti resolve se destransicionar. E destransicionar, tirar os acessórios, talvez que complementem e ajudem a formar a tua construção feminina e social como uma pessoa trans, não significa especificamente deixar de ser. Para as verdadeiras trans, para as verdadeiras travestis, eu vejo assim, que por mais que você destransicione e volte ao seu estado natural de menino, se você é uma pessoa trans, se você é uma pessoa travesti, você vai adormecer. A tua personalidade vai adormecer. E logo, logo ela está de volta com tudo. E como é que eu sei disso? Eu sei porque aconteceu comigo, né, amor? E eu sempre me legitimei como uma verdadeira trans. Mesmo sem ter feito nada ainda para construir socialmente a minha figura feminina trans. Então, assim, eu não quero entrar em julgamentos, porque cada pessoa, cada indivíduo, naquele momento, naquela reflexão da sua vida, talvez saiba realmente, talvez queira parar um pouco para dar um tempo, pensar e refletir, porque quando você não faz esse exercício diário de parar e refletir sobre você, sobre a sua existência, o porquê, toda vez que você tiver uma dúvida na vida, é só perguntar o porquê, o pra quê, que a resposta vai vir. Imediatamente ela vai vir. Então, assim, esse tema hoje, sobre essas pessoas que fazem a sua destransição, abre, assim, fatores, muitos fatores. Porque, assim, vejamos, quando uma mulher deixa de ter um certo comportamento, deixa de ter uma certa atitude, deixa de ter um certo meio de vida, não é questão de ela deixar de ser mulher. É uma questão de escolha e de um novo entender. No caso, para a gente que somos trans, desistir vai bem lá no fundo, bem lá dentro, bem no teu eu. É como você repulsasse tudo o que você fez até agora e voltasse de novo para o teu eu. Mas isso é um reflexo, porque o mundo lá fora já te julga muito, já te reprime muito, já, faz você ficar no seu canto. Então, quando acontece uma coisa mais grave, imediatamente, claro,
que isso vai refletir dentro de você e na tua personalidade. Porque homem não gosta de outro homem, gosta de mulher. E mulher gosta de dinheiro. E o que levaria uma pessoa a destransicionar? Tirar a aparência feminina que foi construída através de hormônios ou através de cirurgias plásticas. Para umas, é porque talvez não deu, não dá. Eu já li várias histórias de pessoas, né, que tentaram viver no feminino, ter comportamentos femininos, viver a realidade de ser uma mulher trans, mas não dá, porque é o sapato que não se encaixa no pé da pessoa. E aí, quando não é para você, você vai voltar ao seu estado natural. Eu tinha uma amiga que ela vivia assim nesse meio termo, né? Ela se montava, ela era já toda feita, né? Mas de dia, ela gostava de ficar de rapazinho. Ela dizia para mim que dava menos trabalho. Então, assim, o jeito dela se enxergar como travesti era só um momento. Era só naquele momento ali para sair para uma festa, para uma boate, ou mesmo para realizar algum fetiche ou uma fantasia. Aí passava aquilo, ela cansava, ela enjoava e queria estar no seu estado natural, de rapazinho, de cabelo curto, mesmo tendo seu corpo já transformado por silicone. E ela vivia muito bem assim, entendeu? Não tinha problema nenhum com ela. Era uma questão mesmo de escolha, né? Ela não transicionou completamente. Ela ficou ali naquele meio termo. E eu já conheci trans super femininas, super delicadas, que confundiam mesmo, de tão femininas que elas eram, e de uma hora para outra perder a graça. Perdeu a graça, não tinha mais ninguém para aplaudir, para dizer que era bonita, para dizer que era gostosa, para dizer que era aquilo, para dizer que era isso. E geralmente as trans que resolvem ter essa decisão de destransicionar e voltar ao seu estado natural masculino, não significa que ela vai ser hétero ou muito menos deixar talvez de ser trans. Ela vai ser só destransicionada. Vai tirar os acessórios. Porque a gente entende, né, gente, que ser transexual é a junção do teu corpo com a tua alma. E a partir do momento que o teu corpo e a tua alma numa pessoa trans não está em comum acordo, claro que vai ter conflitos, claro que vai ter revolta, e claro que você vai ficar se perguntando toda hora o porquê e o para quê. Então, assim, gente, né? Essa minha amiga, que era super feminina, que de uma hora para outra deixou de ser trans, porque teve uma grande desilusão amorosa. E a maioria, quase todas as histórias que eu já ouvi, né? Porque nós trans temos um grande problema de estar só, sempre só, viver só, morar só. Isso não significa que você tenha solidão. Solidão é a falta de você com você. Mas a partir do momento que você está em você, se faz feliz com você, você não sente solidão. Você apenas está só naquele momento. Mas daqui a pouco aparecem os amigos, daqui a pouco aparecem os amores, daqui a pouco tem as festas e preenche esse espaço de estar só temporariamente.
E de todas as histórias assim que eu já ouvi, e que eu vi, e que eu presenciei, de pessoas trans que deixaram de ser trans, claro, né, que tem várias situações e vários fatores. Mas eu acho que a mais assim que bate é essa questão da desilusão amorosa, né? Porque como as trans, a maioria, pelo menos, quase todas, ou todas, tem esse lado muito apelativo, assim, em função ao sexo, né? Porque a maioria, até porque a maioria trabalha com conteúdos adultos e fazem programas, né? Então os homens que olham pra gente ou se aproximam da gente acham que sexo é mais fácil com a pessoa trans. Já relacionamento realmente é uma questão assim de você ter sorte, claro, de escolher e estar com uma pessoa certa, naquele momento certo, e ter uma vida tranquila, né, gente? Porque eu já vi também relacionamentos de trans que, pelo amor de Deus, era melhor ela estar só. Então, assim, geralmente elas ficam desiludidas por questões amorosas. E quando a pessoa tem essa desilusão amorosa, ela não quer mais saber de nada. É aquela coisa, né? É tudo ou nada. E aí parte para esse princípio até chega a esse ponto de desistir. Porque a falta de amor, principalmente o amor próprio, é constante na vida de uma transexual. Principalmente se ela já tiver problemas de rejeição com a família, problemas de rejeição com a mãe, com o pai, com os irmãos, problema de rejeição também em enfrentar o mundo lá fora. Sabe? Quer dizer, os homens te querem em cima da cama, te querem na horizontal, querem ter aquele sexo gostoso, aquele sexo do filme pornográfico com a trans. Mas amar, gostar, ficar, ser companheiro, ir para um cinema ou para qualquer lugar que seja, é mais complicado. Claro que tem aquelas, né, que tem a sorte de ter esse companheiro do lado. São as exceções. Mas a maioria que tenta entrar no relacionamento, tenta engatar um relacionamento amoroso, geralmente é pouco, não é duradouro, né, gente? É coisa rápida, é coisa passageira. Até porque também, né, às vezes, pelo tipo de vida que a pessoa trans leva. E até mesmo, geralmente, se o cara, né, se o rapaz também fizer programa. E se ele for homem e que gosta de mulher. Que geralmente a trans quer se relacionar com homens héteros. Devido a ela se sentir feminina e devido a ela se sentir mulher. Então, quando elas não encontram esse preenchimento do amor no relacionamento com o homem, elas querem desistir. Elas querem deixar. Aí querem tentar a aventura, né? De fazer esse caminho de volta, que é um caminho solitário também. Porque se para você ser trans já é um caminho muito solitário, para voltar e deixar de ser trans, né, é mais solitário ainda. E aí você tem que se apegar na sua fé, na sua crença e ter forças para continuar. Mas eu acredito que seja um período. É um pequeno período de descanso, de botar a cabeça no lugar, de raciocinar e entender que a vida continua. Que a vida não para, né, gente? Quem para somos nós. A gente para na vida, mas a vida continua. E todas as vezes que eu parei na minha vida, naquele exato momento da minha vida, eu nunca quis desistir de mim. Eu quis desistir daquela situação que eu estava vivendo naquele momento, parar, me recolher
ter o meu sossego, meu pensamento e voltar melhor ainda. Sou mais gay. Agora eu sou homem. Eu não vou dizer que eu vou me casar com uma mulher, não. Eu vou me casar com Jesus. Quando você souber separar verdadeiramente a sua verdadeira vontade das cobranças do mundo, aí você talvez vai ter segurança em si. Poderá optar em abrir um novo leque de possibilidades. Poderá optar em seguir um roteiro ou um roteiro nenhum. Eu digo pela minha experiência de trans que eu sempre segui o roteiro. E o meu roteiro principal sempre foi comigo. Porque eu sempre tive a ver comigo. Eu nunca dei importância do que os outros acham e do que os outros achavam, ou falavam, ou diziam. Mesmo antes de estar neste ponto que eu estou agora, de ser essa pessoa transexual totalmente transicionada. Eu nunca me importei com a opinião dos outros, com o palpite dos outros. Conselhos eu escuto alguns, mas ainda os da minha mãe. Mas eu sempre tive a ver comigo. Esse foi o roteiro que eu quis seguir. Só que muitas trans, né, preferem escolher outros roteiros. E às vezes esses roteiros não vão ser tão bons, porque uma questão é ter o fim. O fim daquela fase, o fim do relacionamento, ou o fim até mesmo de uma grande amizade, ou de uma fase da vida. Porque tudo tem um começo, meio e fim. E as pessoas, infelizmente, não sabem fazer o fim. E aí elas se perdem. E o fim não significa final feliz. Porque muitas das histórias da maioria das trans, a maioria, né, não tem muito lá um final feliz. Porque geralmente a morte vem, ou então elas vão até a morte. Mas só que não é só a morte física, né? Era tão bom se fosse só a morte física da matéria, porque aí você deixa de existir e as pessoas vão ficar lembrando só de você na memória. Muitas vezes elas chegam ao extremo, o profundo extremo, de morrer viva, desistir de si própria por várias coisas, por várias situações, vários problemas. Financeiro também é um ponto forte para a vida de uma transexual, porque a pessoa que não está segura, que não tem uma segurança financeira, ela se sente desvalorizada, e quando você se sente desvalorizada, você vai para o fundo do poço e se abraça nas coisas terríveis que o mundo lhe oferece, disfarçado de prazer. E muitas dessas decepções amorosas, que muitas têm, elas não têm força. Eu sei porque eu tinha uma amiga minha que ela tinha muita força, muita garra para ganhar dinheiro, batalhar, virar noites e noites. Mas quando ela arranjou um alguém, um amor, um afeto, ela não teve força para isso. E o amor acabou com a vida dela. E ela teve que voltar a destransicionar e ser um rapazinho porque a família não aceitava. Quer dizer, são fatores e coisas que levam uma pessoa a destransicionar. Mas agora cada um sabe, né, da sua vida, do seu ponto de vista e principalmente da sua espiritualidade. Gente, eu aconselho a cuidarem das suas espiritualidades.
Assim, só para encerrar esse tema, que não, né, podemos julgar decisões de ninguém, porque cada um sabe a fase e a vida que vive, a situação que está vivendo naquele momento. E se for uma desilusão amorosa ou qualquer coisa assim, a viagem sempre vai ser dentro de você, nunca vai ser fora, né, gente? Então, o que eu posso dizer para essas pessoas que tomam essa decisão de destransicionar, dar um tempo, parar, refletir, talvez viver outras histórias, outras experiências, que você, se você procurar uma fuga, né, dentro das igrejas, dessas que fazem as lavagens cerebrais nas pessoas e querem te transformar em heterossexual, você vai ter que se esforçar muito, amor, né? Muito. Porque se para o hétero, que ultimamente a sua heterossexualidade sempre está em dúvida e em jogo, até porque a heterossexualidade morreu para curiosidade, você que vai tentar destransicionar, tentar deixar de ser trans para virar um gay, para tentar virar hétero, eu te garanto, amor, que a caminhada vai ser mais difícil. E não meta questões no meio. Porque Deus vê tudo, né, amor? E Ele sabe de tudo. Então, assim, desse tempo, se é realmente o que você quer. Se for, parabéns, sucesso, felicidade, que você consiga se reinventar no seu novo roteiro. Mas, geralmente, as que são trans, de espírito, de alma, é muito difícil deixar de ser trans e querer viver como homem. Podem até tentar, claro que tudo é uma tentativa. Mas, geralmente, elas voltam a ser trans de novo, porque quem para na vida somos nós. A vida não para, a vida continua, ela vai ser sempre a mesma coisa. Ou você estando de trans, ou deixando de ser trans. Porque eu era uma pessoa que andava muito chique. Eu só usava o que era bom. Eu sou a Maitê, eu sou uma travesti do Amazonas e eu queria só conversar um pouco.